Salve, salve nação! Estamos de volta aqui com mais uma reação. E hoje vamos reagir ao apito final do craque Neto. Vamos ver o que a imprensa paulista está repercutindo sobre mais um tropeço do Flamengo, mais um jogo preguiçoso, onde foi vaiado pela torcida e muito cobrado. Vamos lá pro vídeo, galera. Mas antes, deixa seu like aqui se você é novo, se inscreva aí no nosso canal para nos fortalecer. A gente está trazendo sempre mais vídeo aqui e deixar os classes especiais aqui pro Neto, o apito final da Band. Vamos lá, galera. A gente vai falar de Flamengo, do seu Flamengo. A verdade, a crise está instalada no Neto, Flamengo. Desculpa, tem duas declarações. O jogo já foi ridículo, mas tem duas declarações da coletiva de imprensa e ali na saída. De quem? Que é para dar risada. De acordo com o Sampaoli, ele ainda está se adaptando ao elenco do Flamengo. Tá no aviso, é ridículo pensar, tá no aviso prévio ali já para mim. E o Marcos Braz falou que não tem clima ruim não, que tá tudo certo, que ele não consegue enxergar um clima ruim Imagina entre se os eles falassem jogadores isso. e os técnicos. E o técnico não precisa falar, Neto, mas também não precisa tentar enganar o torcedor e tirar de trouxa, porque o clima já não era bom antes do soco que o Pedro levou. E uma vez que a diretoria mantém o Sampaoli, que absurdo isso, mantém o Sampaoli, mostra que tem uma preferência. E essa diretoria tem que bancar mesmo, que de 2019 para cá foram 9 técnicos. Vai fazer o quê essa altura do campeonato? Mas a gente já falou aqui, né? O filho tá lá, o técnico não consegue ganhar esse time, são 31 jogos, 31 escalações diferentes, ele ainda está se adaptando. Hoje o Flamengo espaçado, e aí não é culpa só do Sampaoli. O que nós estamos vendo no Botafogo é um time com fome de título, com vontade de querer buscar esse título. O time do Flamengo é preguiçoso, ninguém morde a bola, não tem disposição alguma em querer mudar a situação. Você pode até querer derrubar técnico, não gostar do técnico, mas é seu nome que está lá dentro de campo vestindo a camisa do Flamengo. Você está carregando a camisa. O time hoje... O que você quer dizer é que os jogadores não estão fazendo isso. Ah, Neto, me fala uma boa atuação do Flamengo, fora do Grêmio, recentemente. Mas aí é mais... Calma, meu querido. Calma, que eu vou fazer, calma. Você acredita que os jogadores são mais culpados do Jorge Sampaoli? Você não pode, nesse momento do Flamengo, culpar só o Sampaoli. Tá. A diretoria é omissa, o presidente ninguém viu. A diretoria muitas vezes tem postura amadora. É só você ver o planejamento de 2023 que eles jogaram no ralo. E aí, lógico que dentro de campo você tem que analisar. O que é o Davi Luiz no sistema defensivo? Muita gente criticou o Felipe Luiz no último jogo, agora na eliminação. Um dos poucos jogos que o Felipe Luiz teve uma atuação tão ruim. Mas tem a carga deles também dentro de campo, Neto. Vamos lá. O Maurício Noriega, no seu entendimento, o Flamengo perde para ele mesmo? O Flamengo não joga aquilo que se pensava de 2019? O Flamengo é soberbo? O Flamengo deixou de ser o Flamengo com a massa que tem? Ou os adversários aprenderam a jogar contra o Flamengo? E jogar hoje com o São Paulo, com o time misto, o que se esperava era uma vitória. Ainda mais do que aconteceu na Libertadores. O que você pensa de tudo isso? Acho que você está certo em tudo, menos na última parte. Porque não tem muito o que entender desse time do Flamengo ainda. Não dá. As outras coisas todas são verdadeiras. O Flamengo estava se acertando, tinha feito um baita jogo contra o Grêmio, tinha conquistado uma vitória sensacional contra o Atlético, aí o Flamengo consegue arrumar uma crise ele mesmo. Não precisa de inimigo. Naquele momento era hora de arrumar tudo no Flamengo, estava tudo encaminhando. E o Flamengo, jogando do jeito que jogou contra o Grêmio, é difícil para qualquer time ganhar. É muito difícil. Mas você não fica com a sensação, Nori, que o Flamengo, o elenco dentro de campo, e eu tenho essa impressão desde 2019 ali, mas 2019 eles, enfim, era um time especial. Eles ganham quando querem. Tipo assim, se a gente acelerar um pouquinho o jogo aqui, a gente ganha. Talvez eles tenham achado isso hoje e não deu certo contra o time reserva de São Paulo. Não, Neto, várias vezes o Flamengo tem essa postura, a minha. É que acho assim, tem jogo, não é que é falta de vontade. Eu acho que às vezes tem. Os caras derrubam imperador, derrubam o rei, derrubam o presidente, não vai derrubar técnico de futebol? Claro que vai. Derruba. Só que assim, tá aqui um cara que jogou bola há muito tempo. Tem alguns jogos que os caras jogam com mais vontade do que outros jogos. Às vezes até jogo é inconsciente, né? Mas falta vontade diante de um São Paulo? Eu acho que hoje o gol do Lucas tem 6 caras em volta da bola, nenhum dá o bote. Aí você fala, opa, peraí. Só que não foi só nesse jogo. A zaga não vem morder, não tem tempo. Marília, o que você vê do time do Flamengo com o Jorge Sampaoli, daquilo que você não enxergou e aquilo que você viu no jogo e aquilo que vai acontecer com o Flamengo? Porque já tá fora da Libertadores. Você tem a Copa do Brasil que ganhou de 2-0. Você tem o jogo do Grêmio. E a Copa do Brasil pro Flamengo é muito pouco.
pro investimento. É quase que ridículo. Para as pretensões do ano são pequenas. Nesse momento, eu vejo que o Flamengo, no jogo de quarta-feira, só tem a perder. É um cenário muito parecido com a final do estadual. O Flamengo vence o primeiro jogo por 2-0, de forma contundente, em cima do Fluminense, ainda o Flamengo. Olha o que o Maurício falou, verdade, melhor. No meio da semana. 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras. No meio da semana, o Flamengo perde para o Alcas na estreia da Libertadores e é atropelado pelo Fluminense no jogo da final. Então, no segundo jogo, o Vitor Pereira só tinha a perder, entrou em campo campeão e saiu vice-campeão de forma vexatória. O Sampaoli tem, nesse momento, a mesma coisa. Ele conquistou a vaga para a final da Copa do Brasil em Porto Alegre. Sim. Qualquer coisa que acontecer na quarta-feira, mesmo uma classificação xoxa, é ruim para ele. É muito difícil, além de todas as declarações que a Lívia pontuou, a coletiva do Sampaoli hoje ela foi desconfortável, porque ele foi muito perguntado sobre o clima e ele tentou, de fato, né, no portunhol dele, sair das perguntas, mas uma delas, uma pergunta da Raíza Simplício, que é ótima jornalista. De quem? Raíza Simplício. Ela é Raíza Simplício. Sensacional. Ele disse assim, não, eu tenho que resolver dentro de campo. Fora de campo, tanto faz. Não é tanto faz. Né? Eu entendo as críticas em relação ao tamanho que tem o elenco do Flamengo, eventualmente as panelas que o Flamengo formou desde 2019 para cá. Todo time tem. Mas não é possível. Ele falou também que os jogadores têm que se adaptar a ele. Quando ele foi apresentado, ele disse o contrário, né? Até porque ele chegou naquele rastro do Vitor Pereira que não tinha conseguido fazer o time jogar falou como que ele. o Pedro e o Gabigol não jogavam junto. E verdade, né? Pois é. Mas aí se ele fosse o Guardiola, até entenderia. Chega o Guardiola, mas o São Paulo não tem esse peso. O Guardiola dando duro no rádio. O que eu acho assim, não é possível. É um cabo de guerra que não tem como o Sampaoli vencer. Se os jogadores não quiserem, e não é nem derrubar técnico, é não querer mesmo, não vai acontecer. Então, eu acho que esse jogo de quarta-feira ele é emblemático como foi a final do estadual. Qualquer coisa que saia do script para o Flamengo se classificar, porque já está classificado para a final da Copa do Brasil, eu acho que é insustentável, ainda que a direção do Flamengo insista. Não, o Grêmio é time que vira jogo. Não, eu sei, o Grêmio ganhou o jogo 2-1. O Grêmio é time copeiro, o time tem o campeão do mundo, o Grêmio é um time forte. O que você pensa do Flamengo, Badawi? Eu acho que o grande lance... Eles são perna, né? Foi ter mandado um baita treinador embora, cara. Dorival Júnior. Eu acho que essa começou amadora. ali. Diretoria amadora. Como é que você joga Dorival fora não tinha que ter mandado. É um baita treinador. O que você enxerga do Flamengo, Badawi, como tá jogando, como evoluiu, cara, esse ano, com o Dorival. Eu acho que a exigência é muito grande, né? Apesar de estar com uma gordura, né? Que costuma dizer por conta dos títulos recentes, mas... E a torcida até está revoltada sendo o atual campeão da Libertadores, né? Uma coisa meio surreal para nós corintianos. É, surreal. Vocês não acham que às vezes a diretoria do Flamengo quer aparecer mais que o Mas isso eu não tenho dúvida nenhuma. Não tem dúvida nenhuma. Sabe por que eu não tenho? É muita soberba. Não é nem o amadorismo deles, assim, mas é que... Não, é o ego. E aí eles botam os jogadores numa situação complicada. Isso, botaram o Gabigol, brinca com o Marcos Braz, não acontece nada. O Pedro toma 3 tapas, acontece. O Vidal xinga o coisa, o cara dá soco. A gente tem a sonora. Qual a primeira sonora que você quer colocar, Michelete? Então vamos lá, Michelete, monstro sagrado, que machucou o joelho jogando com o filho. Grande Michelete, jogou com o filho de 10 anos, deu estiramento, deu ruptura no ligamento. Coloca o Marcos Braz falando aqui no apito final. Os protestos que vêm da torcida, a gente sempre respeita, desde que sendo sem agressão, enfim, o procedimento normal, o torcedor tem o sentimento dele e a gente tem que sempre respeitar. Em relação ao... Eu não entendi, o que você perguntou em relação ao elenco? O elenco saíram várias notícias, grande parte do elenco já não tem... Eu não acredito nisso. Com São Paulo. Eu não acredito nisso. As notícias que saem, eu não acredito. Em relação que não tem uma boa relação, eu não acredito. O São Paulo é um bom treinador, todo mundo sabe, a gente teve um evento que foi um evento fora da curva, um evento que a gente não tem como controlar, mas que o Flamengo, como instituição, tomou atitude, todas as pessoas que são do departamento entenderam isso e a vida seguiu. A gente teve uma vitória contra o Olímpia aqui, em que eu passei na zona mista e eu não fui arguído nem por você, nem por nenhum jornalista em relação a elenco. E depois, num ato subsequente, a gente perdeu o jogo e simplesmente a gente foi eliminado. Então, assim, eu acho que quando a gente tem que ter muita tranquilidade e calma, mesmo
a gente achando e tendo a certeza que não era o que a gente queria em relação a Libertadores na América, só que a gente não pode achar que de uma semana para outra se teve um completo divisão no elenco do Flamengo. Isso não aconteceu e isso aí não era noticiado antes do primeiro jogo contra o Olímpia. Eu acho que é um ambiente que está todo mundo triste, uns mais, outros menos. Quando eu falo uns menos, as pessoas, uns sentem mais, outros sentem menos em relação à desclassificação. Está todo mundo chateado, uma desclassificação que foi recente, foi há 3 dias atrás, não pode estar ninguém aqui feliz em relação a isso. O que eu posso falar para vocês é que eu não acho justo, correto, ter ser sistêmico para tudo quanto é lado, em que agora se tem divisão. Eu acho que não é justo, porque há uma semana atrás tinha exatamente os mesmos jornalistas que cobrem o Flamengo e não tinha essa situação sistêmica. Então é só isso. A gente agora, quando os resultados não vêm, as coisas são assim, não que são assim, mas a grandeza do Flamengo faz isso aqui ficar mais complexo ainda. Tem que ter calma e tranquilidade para se reverter o quadro e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Não acreditei em nada que ele falou. Ô, Neto, pode falar. Sabe o que é mais louco? O Marcos Braz, ele acha que o problema começou do soco que o Pedro levou. Não, o atual campeão da Libertadores perdeu logo no início para o poderosíssimo Alcas, que estava disputando a Libertadores pela primeira vez. O Flamengo não tem um padrão tático. O que é o Flamengo hoje dentro de campo? O próprio São Paulo falou, preciso me adaptar aos jogadores. Não começou de hoje. E um preparador físico não agride um atleta porque ficou nervoso de repente. O clima já não estava bom antes, Marcos Braz. Não adianta tentar falar que você não enxerga porque você está tentando mentir para a torcida que lotou o Maracanã hoje, mesmo no momento de crise. E parece que o elenco não entendeu o momento de crise, porque estava todo mundo se arrastando em campo. Ninguém mordeu o São Paulo. Então não é de hoje. Aí ele está tentando contar, Neto, história para carochinha. Só uma observação, Marcos Braz. Eu posso não concordar com muita coisa que ele faz ali no comando, nos bastidores do Flamengo, mas ele ainda coloca a cara a tapa. Pode ser um fanfarrão, mas ele ainda fala. Eu gostaria de ouvir o Landim. Então, nação, esse aí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa seu like aí para fortalecer o canal. Comenta aí o que você achou. E até a próxima. Valeu, galera. Forte abraço.